Fala, galera! Oi, pessoal! Bom, hoje a gente tirou um tempinho para responder algumas dúvidas, né? Na verdade, a gente recebeu uma série de perguntas de a gente já pode chamar de amigo, né? Que é um seguidor nosso, que ele está prestes a sair aí de viagem, uma viagem pelo Brasil, uma viagem sem data de retorno. Então, ele mandou uma série de perguntas e a gente vai responder essas perguntas para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeira pergunta, então. Entre ter a ideia e dar início à jornada, foi quanto tempo se passou? Bom, entre a primeira noção de ideia de sair de viagem até o momento que a gente saiu de viagem foram aproximadamente 9 meses. Mas eu acho que mais importante do que o tempo que a gente demorou para se planejar é como as coisas foram evoluindo. E no primeiro momento a gente pensou, acho que de uma forma mais conservadora, como todo mundo pensa, que é sair de viagem e fazer um intercâmbio. Mas na verdade era muita grana para a gente ficar pouco tempo fora viajando. E a gente começou a evoluir essa ideia, foi para o meio mochila, que é normalmente o meio mais convencional aí, barato de sair de viagem. Só que a gente não curtiu a ideia de ficar refém dos meios de transporte, seja avião, ônibus, carona, enfim. E aí a gente evoluiu para a questão da moto. Eu já tinha a moto e onde a gente começou a planejar todos os gastos e custos e possibilidades baseado nesse meio de transporte. Bom, segunda pergunta. Para a gente falar um pouco da moto, como nós escolhemos a marca, qual a história da moto e quanto tempo de uso? Bastante pergunta, vamos lá, o Rodrigo vai contar a história. Bom, essa história começou bem antes de eu conhecer a Amanda, e eu conheci uma pessoa, um rapaz, e que ele me apresentou a marca, né? Ele tinha uma moto dessa marca, da Triumph, e ele tinha uma 800. E aí, eu vendo a moto dele, eu me encantei e comecei a avaliar preço, tal, em diversas cidades. Na época eu estava morando na cidade de São Paulo, e aí eu fui até a concessionária em São Paulo e comecei a cotar. Eu fui, na verdade, na busca da moto da 800 cilindradas, né, da Tiger 800. Mas chegando lá, havia uma mega promoção, né, e estava um benefício muito grande para adquirir a 1200. E aí tinha outros benefícios também, a questão de não ser corrente, se a tração ser via cardan e outras tecnologias que já existiam naquele ano, que isso foi em 2015 para 2016, que já existiam na 1200 que ainda não tinham na 800. Isso que me motivou a comprar a primeira moto Triumph 1200. Que não é a magrela. Que não é a magrela. Aí eu fiquei um ano, mais ou menos, um ano e meio com essa moto, rodei 55 mil quilômetros, praticamente todo o trabalho que eu fazia fora da cidade eu aproveitava para ir com a moto. E acabei vendendo a moto porque eu queria uma moto mais completa, com mais tecnologia. Eu não tinha grana na época para comprar ainda com que tinha tudo que eu queria. E aí foi onde eu vendi essa, 2015, né, para comprar uma 2017. Isso foi no final de 2016. E aí surgiu a Magrela, mas a Magrela não tinha esse nome inicialmente. Como eu andava sozinho para tudo quanto é lado, seja a trabalho ou seja a passeio, né, tem um filme do Jim Carrey que se chama Eu Mesmo e Irene. E aí eu curti o nome de Irene e coloquei Irene, que andava eu e a Irene só, para lá e para cá. E aí... quando eu conheci a Amanda, e aí tudo mudou, né? Não tinha mais sentido ser eu e a Irene, e aí então tinha que ser eu, a Amanda e a Irene, e aí não ia ficar legal. Não. E aí, por ser uma moto robusta, e sempre quando a gente parava ela perto de outras motos, ela se destacava, né? A gente falou assim, pô, ela tá muito magrela perto das outras, tá muito magrela e tal, e aí acabou ficando o nome de Magrela. Terceira pergunta. Quanto tempo de jornada? Quais cidades e lugares mais gostaram de ficar? Bom, nós saímos de viagem dia 15 de novembro de 2018, então até o momento a gente está quase completando 10 meses de viagem. E apontar um lugar, uma cidade assim que a gente mais gostou é muito difícil e na verdade eu diria impossível. O que nos chamou muita atenção, que é coisa que a gente não tem no Brasil, que é a Cordilheira, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que cruza aí toda a América do Sul. Então desde a Argentina e até o momento agora a gente está sempre em algum momento passando próximo às montanhas da Cordilheira, hora com gelo, hora sem, mas sempre é um espetáculo aí da natureza. Para quem está acompanhando sabe que a gente gosta muito disso, de estar perto da natureza. Então tem outros pontos também, é o deserto, né, do Atacama, que é um super ponto de referência, Sim. né, e completamente diferente pra gente. A costa do Chile, apesar da gente no Brasil ter praias lindas, essa parte, andar pelo litoral do Chile foi sensacional, foi uma experiência bem bacana.
Agora, em relação assim a receptividade das pessoas, a alegria, né, de ser mais parecido com o brasileiro, a gente apontaria aí os argentinos e os equatorianos. Exatamente. Eu acho que apesar dos argentinos estarem próximos da gente, com contato mais frequente, nos surpreendeu a receptividade em todos os pontos que nós passamos, né? Esse negócio da rivalidade Brasil-Argentina É só no futebol. É só no futebol mesmo. E a questão dos equatorianos, assim, eles estão longe da gente, né, geograficamente, mas aí tem aqui em cima no norte, né, na Amazônia, eles estão muito próximos. Mas assim, é uma cultura próxima, pessoal muito amável e sempre solícito assim para tudo que a gente precisa. Quarta pergunta. Vocês só viajam sozinhos? Já pensaram alguma vez em viajar em grupo? Bom, resposta é um pouco difícil. Cara, a gente sim gosta de viajar em grupo, sem dúvida. Inclusive, na antecedência da nossa viagem, aí, a gente saiu de viagem dentro do Brasil, destinos curtos, mas a gente fez em grupo e a gente adorou. Mas é uma situação difícil, fazer uma viagem como a gente está fazendo, dessa proporção, né, desse tempo, e esperar que a gente consiga outras pessoas para ter o mesmo tempo livre, para se dedicar da mesma forma que a gente está fazendo, é muito difícil. Então, se nós fôssemos buscar algum outro casal ou grupo que fosse fazer isso, cara, a gente não ia fazer. A verdade é essa. Eu vou olhar de uma visão diferente. O nosso, acho que já passou de uma viagem, né? A gente usa o termo, mas virou a nossa vida. Então é complicado, né? Ter muitas pessoas com a mesma rotina. Inclusive aqui no Equador nós encontramos um grupo grande de motociclistas, vários grupos, e a gente gosta assim de estar sempre junto com outros motociclistas, escutar as histórias, compartilhar essas experiências. Isso é muito bacana e sim, a gente adora. Quinta pergunta. Já pensaram em desistir? Vou responder essa primeiro, tem uma outra depois. Não, a verdade é que não. Apesar da gente ter passado por alguns perrengues já, sempre tem um outro momento ruim, mas o que a gente considera normal, porque mesmo no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, nos estudos, em casa, enfim, a gente sempre tem aqueles momentos, às vezes, de incerteza, de insegurança, mas foram poucos esses momentos, né, e a gente nunca pensou em desistir. Segunda parte da pergunta é o que nós poderíamos dizer a quem gostaria de fazer uma viagem longa, assim, e tem algum receio de sair de viagem, algum medo, enfim. E bem simples, gente, vá viajar. Não importa se é de moto, se é de ônibus, se é de avião, se é de mochila, vá viajar. Planejamento é muito importante, mas esteja aberto também a sair desse planejamento. Se você conhecer alguém, descobrir um destino que não estava na sua rota ali, que seja mais bacana, vá. Não espere o momento perfeito, não espere que todo mundo vá dizer amém para sua viagem e vai estar torcendo ali num primeiro momento. A princípio as pessoas podem achar um pouco loucura, né, ficar um pouco inseguras, mas vai, gente, porque é um momento que você vai realmente descobrir se é aquilo que você quer, você vai se conhecer, você vai descobrir coisas afora, você vai ver o mundo de uma maneira diferente, vai conhecer gente que vai pensar diferente de você, o idioma. É importante ter essa experiência, então aproveite. Sexta pergunta. Já existiu algum momento na vida de vocês sem uma moto? Sem motociclismo ou viagem? Bom, na minha vida, 25 anos. Eu tenho 26. Minha vida toda foi sem moto. Foi depois que eu conheci o Rodrigo e que eu perdi o medo e resolvi embarcar. Bom, e pra mim, eu desde pequenas motos aí, na época nem precisava de CNH, né, de permissão para dirigir, desde os 14 anos, mas teve um período de 2 anos que eu fiquei sem moto. Foi logo quando eu mudei para São Paulo. Eu tinha uma moto e ela ficou na minha cidade natal, em São José do Rio Preto. E até mesmo pelo receio, né, de que todo mundo falava que dirigir em São Paulo era perigoso, e principalmente de moto, que iam roubar e tal. Então eu fiquei com essa neura na cabeça e quando eu mudei para lá eu deixei a moto no interior e fiquei 2 anos sem moto.
E aí depois de 2 anos eu levei a moto para lá, mas logo eu vendi também e já comprei outra. Então, para mim, pelo menos, o universo das motos foram só 2 anos que eu fiquei fora deles. Agora, em relação à viagem, eu acho que nós dois sempre gostamos, né? Esse foi um tema em Sim. comum entre nós. Eu, apesar de não ter viajado tanto, acho que eu viajei mais a trabalho e durante a universidade, mas talvez assim, mais por uma obrigação do que por lazer mesmo. Eu tinha feito só pequenas viagens. Essa é a primeira viagem internacional. E o Rodrigo já tinha viajado um pouco mais por Sim. trabalho, lazer também. Por né? trabalho e lazer e algumas viagens internacionais, mas assim, sempre viagem de férias, né? Uma vez por ano, quando numa situação boa, 2 vezes por ano aí, mas viagens muito rápidas, de 1 semana, 10 dias no máximo. Sim, essa é inédita. 7ª pergunta. Quanto tempo de casamento? Casamento? Nenhum, gente. Nenhum. Eu pedi esse homem em namoro. É isso aí. Ó, brincadeiras à parte, agora a gente completa 1 ano e 9 meses juntos. E a segunda parte da pergunta é se o espírito motociclista apareceu antes da gente se conhecer, se a gente já tinha isso, ou se os nossos aspectos aventureiros se juntaram. Como a gente já respondeu antes, o Rodrigo já tinha a moto, já tinha o motociclismo na vida dele, me apresentou esse universo e acho que o meu espírito aventureiro também juntou aí com o dele e deu Journey to World. É isso aí. 8ª pergunta. Dentro desse mundo de viagens, qual foi a nossa maior inspiração? Uau, difícil, hein? Bom, existem hoje centenas de motociclistas aí, renomados, que já fizeram viagens enormes aí ao redor do mundo, e eu não quero entrar nesse mérito, porque realmente são pessoas diferenciadas aí. Mas eu acho que durante o nosso planejamento houveram pessoas que nos inspiraram, e essas pessoas não tem nada a ver com o universo motociclista. Olha que curioso, né? Na verdade, tem uma página que se chama Travel and Share, que é de um casal que começou a sair de mochila e depois mudou para motorhome, enfim, e evoluíram aí no estilo de viagem, e eu acho que eles foram grandes incentivadores. E também tem um rapaz que tem uma página que se chama Se Joga Cara, que ele também está em constante tempo em viagem aí, sempre viajando, mas ele grava vídeos e tal sobre temas sobre espiritualidade, assim, sobre comportamento. A gente gosta bastante do estilo de vídeo que ele faz, então acho que são pessoas aí que nos incentivaram e que nos mostraram que é possível fazer algum tipo de trabalho, estar na estrada e curtir, conhecer e fazer tudo isso que a gente está fazendo. 9ª pergunta. Quais os números da viagem? Quantos quilômetros rodados até o momento? Quantas cidades? Olha, quantas cidades é bem difícil contar, Exato, a gente já não consegue já ficou mais. impossível isso. Mas até agora foram 6 países, né, considerando o Brasil. Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Equador. E até o momento 19.000 quilômetros. É isso aí, a gente está perto de completar 48.000 quilômetros com a moto. Como a gente disse em outras perguntas aí, eu já tinha a moto, então a gente já tinha alguns kms acumulado antes da viagem. Isso. 10ª e última pergunta. Antes dessa jornada, quais foram as trips anteriores? Conhecem todo o Brasil? Quais os lugares mais gostaria de conhecer dentro do Brasil? Uau, difícil, hein? Bom, a gente, sem dúvida alguma, gostaria de conhecer o Brasil todo e não conhecemos, tá? E uma pergunta também que o pessoal sempre faz pra gente é por que uma viagem internacional como essa e não dentro do Brasil primeiro? E a resposta para nós é bastante simples, porque no momento que a gente está da vida, nós necessitávamos de uma experiência de cultura e idioma internacional. Então, por isso que a gente queria fazer uma viagem desse estilo fora do Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil é o nosso coração e a gente quer conhecer todo. A gente não conhece nem metade. Um dia a gente estava brincando de contar os estados que a gente já foi, e isso pode ser uma cidade dentro do estado, enfim, foi muito pouco, né? Não chegou a nem a metade dos estados brasileiros, então não significa que a gente não quer conhecer o Brasil. A gente quer sim e a gente pretende conhecer. Não tem nenhum planejamento em vista no momento, mas quem sabe. Bom, então é isso, Lebeco. Espero que nós conseguimos aí responder suas perguntas, atender as expectativas. Vamos colocar aqui embaixo no vídeo o perfil do Lebeco, que é Zerando Tudo 125. Acompanhe essa jornada também, que a gente tem certeza que vai ser bem legal. É isso aí. Lebeco, grande abraço, Boa força, viagem. boa viagem para você.